gravar, gravando. Seguinte, o que é que a gente vai fazer? O nosso objetivo hoje é falar sobre polaridade, tá? Eu vou pegar esse final de semana e vou reprogramar todo o conteúdo de vocês para essa unidade. Por quê? Porque tecnicamente a gente tem que entrar já na quarta unidade, aí a gente já meio que passou aquela conversão de conteúdo do primeiro ano para o segundo ano. Mas hoje eu ainda vou dar conteúdo referente ao primeiro ano. E, sinceridade, tem muito conteúdo que a gente não chegou. Como eu peguei vocês daquela situação, né? Peguei do meio para frente, cara. E eu tive que fazer a retomada e puxar muito conteúdo. Meu irmão, ficou muita coisa para trás. Muita coisa para trás. Tá? Era pra gente estar em óxidos, pelo menos. Em funções inorgânicas. Se a gente tem polaridade, ainda tem geometria molecular. Tem muita coisa, cara. Muita coisa que ficou para trás. Muita coisa. Infelizmente. Bom, aí o que acontece? Eu vou montar para vocês a aula baseado nesse livro que eu tenho aqui, ó. Porque esse livro, ele é resumido. Não é um livro ruim, tá, gente? É um livro resumido. Então ele vai ter todo o conteúdo que eu preciso para vocês. Tá? Aí, é bom que eu já trabalhava a parte desse conteúdo. Vou trabalhar nessa ordem de cá, porque facilita a minha vida. E aí, o objetivo é terminar. Por conta do nosso objetivo, que é terminar, negão, a gente vai ter aulas bem... Tá? Principalmente a teoria. E eu vi que a turma de vocês é uma turma boa. Em quesito de saber o que quer. Pelo menos é o que está me aparecendo, né? Vai ter as exceções. Então eu vou conseguir fazer um trabalho mais legal com vocês, tá? Fico muito feliz com isso. Pelo menos os ensinos médios novos agora, vocês aí são muito afim de estudar mesmo. Então eu vou utilizar esse livro. Eu vou até botar aqui, ó. Quem quiser bate o print aí, ó. Opa. Bate o print aí e tira a ideia do que a gente vai trabalhar. Tá bom? Vai ser isso aqui. Bom? Bora fechar esse tópico e seguir. Para vocês terem noção, já tá gravando aí, você já fica com isso registrado. Olha aqui, ó. Os assuntos que eu tinha que falar com vocês nesses 6 primeiros meses. A gente falou de química básica. A gente falou da matéria, classificações básicas da matéria. Falamos de transformações químicas, físicas e químicas, né? A gente falou tipos de materiais, propriedades das misturas, falamos. Misturas homogêneas e heterogêneas, falamos. Separação de misturas, falamos. Modelos atômicos, falamos. Átomo, falamos. Não falamos de radioatividade. Tabela periódica, falamos. A sua organização. Os modelos de Rutherford-Bohr e os demais modelos a gente falou. Configuração eletrônica foi instantâneo também, a gente falou. Distribuição por nível e subnível, a gente falou. Propriedades periódicas também foi, ó. Mas a gente falou. Falamos também de ligações químicas. A base do que é ligações químicas. Ligações iônicas e covalentes. Eu não falei de ligações metálicas, tá, gente? Não falei de ligações metálicas, é o assunto que vocês vão ficar. Aí, cara, olha aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. Esse capítulo aqui, até aqui, era o que eu precisava terminar com vocês. Não vai dar para terminar. Olha, eu vou falar de polaridade das ligações hoje. Talvez eu fale um pouquinho de geometria molecular. Mas a partir do restante, eu não falei nada disso. E aí vocês vão ter que correr atrás. Não, essa primeira parte que eu vou falar não é difícil, não. Então, ó. Introdução de geometria molecular, interações entre moléculas, interações intermoleculares, tá? Propriedades físico-químicas desses compostos, vocês vão ter que correr atrás. Além disso, soluções eletrolíticas, ou seja, comportamento ácido-base e química inorgânica, que a gente chama, né? Ácido, base, sais, óxidos e as transformações, os tipos de ligações. Galera, isso aqui é com vocês, tá? Essa parte toda é com vocês. Depois vocês é porque eu sou bagunçado mentalmente. Vocês mandam mensagem por aqui, uma hora eu respondo. Professor, manda até no PV, tá, gente? Quem puder, porque eu deixo lá arquivadinha a mensagem. Eu não leio, mas deixo arquivado para quando parar para ler, eu já leio e respondo. Professor, lista pra gente os conteúdos que não foram trabalhados. Porque eu vou pegar tudo que tá aqui e vou jogar para vocês. Aí vocês vão ter que fazer o autoestudo, tá, gente? Ora, novamente, porque a gente está em um regime muito ruim, que é 1 ano e 6 meses. Se fosse 1 ano e 1 ano, a gente ia fechar isso aqui tranquilo. Tá? E aí a gente já vai entrar daqui, ó. A gente já vai entrar nesse de cá, nesse conteúdo de cá. Novamente, esse não é o livro que vocês usam. Como a gente não está tendo acesso ao livro, eu vou utilizar a base dele aqui para a gente fazer.
Quando vocês tiverem um livro, quando a gente for trabalhar com um livro, que provavelmente, ó, o livro de vocês do ano que vem vai ser esse de cá, ó. Eu tô aqui para dar uma olhadinha nele. Só que eu não sei como vai ser organizado ainda. Aí a gente conversa. Tá bom? Uma tonelada de livro para eu estudar para dar aula para vocês ali. Bom, papo feito, papo atualizado. Tá uma zona aqui, cara. Eu vou parar depois da aula de vocês. Eu vou organizar essa zona que eu não aguento mais aqui. Nossa senhora. Ave Maria, a gente tenta trabalhar organizado, mas não vai para campo nenhum. Agora. Pô, a música tá boa, pena que eu vou ter que parar ela. Pena que eu vou ter que parar ela. Pra projetar a nossa tela, né? Pronto. Junto com isso aqui, deixa eu abrir o drive aqui que eu vou pegar justamente o arquivo que eu quero pegar. Porque é o seguinte, eu tenho uma apresentação, mas eu quero fazer essa aula. Eu fiz com a turma fazendo a apresentação, mas com vocês, hoje eu estou super tranquilo. Eu quero fazer copiando parte da apresentação e utilizando na aula. Eu acho muito melhor, muito mais produtivo, tá muito mais vantajoso e traz uma gama maior de informações. Pô, a sala tá cheia, tô gostando. Muito bom, gente, 26 na sala. A chamada eu só vou fazer no final, então por favor, fique. Tá? Não vou fazer isso agora não, porque eu preciso dar seguimento para essas informações, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, olha, gente. A gente vai falar da polaridade, tá? Mas aí, antes de falar da polaridade, eu vou fazer um resumo das forças que existem, tá bom? Então, a gente ainda está em ligações químicas, ó. A gente ainda está em ligações químicas. Só que aqui a gente está falando das forças de atração das ligações químicas. Essas forças, elas vão gerar o que nós chamamos de polaridade. Certo? Então, esse é o tópico da nossa ligação. O que quer dizer? Já pararam para pensar por que existe aqui, ó, né, onde a gente está agora? Existem coisas que são sólidas, coisas que são líquidas e coisas que são gasosas. Tá? Por que existe isso? Porque tem coisas que nessa temperatura que a gente está hoje, elas viram gás e tem coisas que são sólidas. Porque tem coisas que eu preciso botar uma temperatura altíssima para poder começar a virar líquida. Tá? E tem coisas que eu tenho que botar uma temperatura baixíssima para que ela comece a ficar sólida. Certo? Então é esse tipo de coisa que a gente vai tentar trabalhar hoje. E aí, para ter o foco... Ó, gente, não estou acompanhando o chat agora não. Se tiver uma coisa urgente, vocês, por favor, me avisem, me notifiquem para que eu possa passar a informação, tá? Então é o seguinte, para a gente poder entender como acontece essa passagem, essas coisas, a gente vai estudar um pouquinho sobre as forças intermoleculares e as forças interatômicas, tá? A gente já falou. O primeiro é esse aqui que nós já conversamos. A gente já falou bastante sobre ele. É o que? Vou botar em preto, né? Vou botar aqui em preto. A gente vai falar sobre as forças interatômicas. Certo? O que significa essas forças interatômicas? Cara, basicamente a gente pode dizer que é a força entre átomos. Esse interatômica você pode traduzir em entre os átomos. Tá bom? E aí, por que eu preciso fazer essa tradução entre os átomos? Porque simplesmente ela vai existir quando tiver dois átomos unidos e essa força vai ser justamente essa que une esses dois átomos. Como a gente falou de uma ligação covalente, eu vou usar aqui uma fórmula covalente, que é o ácido clorídrico. Então, eu tenho aqui, ó, o H e o Cl. Então, aqui, ó,
Observa o que é que eu tenho. Deixa eu fazer, botar as colorações adequadas aqui para a gente trabalhar. Observe o que eu tenho aqui. Esse hidrogênio nada mais é do que um átomo. Tá? E esse cloro também é um átomo. Então, a força interatômica é isso de cá. Ó. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é a força de atração interatômica. Então, é uma força de atração entre os átomos. Certo? Aí o que acontece? Essa força de atração, ela forma esse compostozinho aqui, que é o HCl. E esse composto nada mais é do que tudo isso daqui, ele é uma molécula. Uma molécula nada mais é do que a força que existe entre os átomos. Quando esses átomos se juntam, eles formam uma molécula. Aí, para ficar uma evidência mais clara, a gente tem, por exemplo, a molécula mais comum que a gente utiliza em exemplos, que é a molécula da água. Tá vendo? Então, observa. Aqui eu tenho uma força interatômica. Aqui eu tenho uma força interatômica. Certo? E essas duas forças interatômicas, eles formam esse composto, né, que a gente sabe que é o H2O. E esse composto é a água. É a molécula da água. Tá? Quais são os tipos de força interatômica? Essas nós já estudamos. Os principais tipos de força interatômica são as ligações iônicas, tá? As ligações covalentes. E apesar da gente não ter conversado sobre ela, que aí eu falei para vocês, é encargo de vocês estudar essa parte por causa do nosso tempo, e como ela não é tão importante assim, ela não é tão comum, é as ligações metálicas. Tá? Então a gente tem essas três forças que a gente chama de forças interatômicas. Tá bom? E a gente sabe qual é o objetivo? Buscar estabilidade, se manter estável, ficar tranquilo, ficar em paz com eles mesmos. Essa é a dica. O segundo patamar de forças, que é o que a gente vai estudar hoje, certo? Eu podia ter falado isso daqui até antes de iniciar, né, o trabalho sobre forças sobre as ligações químicas. Pode falar se alguém levantou a mão, tá? Se foi o chat, eu vou ver daqui a pouco. Mais uma vez? Claro. Novamente, ó. Isso daqui é só um complemento, tá? A gente já trabalhou isso. Eu estou dando os nomes aos bois. A força interatômica é a força entre átomos, certo? Esse inter seria o entre e atômica, átomo, vem de átomo. E o que significa isso? É aquela força que liga dois átomos diferentes. Por exemplo, eu peguei o ácido clorídrico, que é o hidrogênio com cloro. Eles dois são átomos, né? Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, tenho um átomo de cloro. Entre eles tem uma força de atração. Essa força de atração a gente chama de força interatômica. Tá? Então, quando dois átomos ele está sujeito a essa força interatômica e eles se juntam, eles formam o que nós chamamos de molécula. Tá? E essas forças interatômicas nós temos três tipos possíveis, que são as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. Lembrando que as ligações metálicas a gente não trabalhou em aula por causa do nosso tempo. Então vocês vão ter que fazer um estudo sobre eles depois aí na casa de vocês, que eu peço que vocês me lembrem. Professor, pode mandar no PV, gente. Eu não vou responder agora não, pode mandar. Professor, e se não mandar em 2, 3 dias, manda de novo. Professor, não esquece de passar os assuntos que a gente não estudou. Eu vou pegar o final de semana e vou organizar tudo isso para deixar bonitão pra gente, tá? Pelo menos é o que eu quero fazer. Tá certo, gente? Então é isso que acontece. São esses tipos de ligações que fazem as forças interatômicas. Tá bom? Simples, fácil, básico. A outra é a força que a gente pode falar. A força intermoleculares. Tá? É que eu tô com muita janela aberta, gente. Eu não consigo acompanhar tudo ao mesmo tempo aqui não, tá? Eu nem sei onde é que tá aqui minha... Pronto. Deixa eu ver o chat aqui que vocês estão escrevendo, né? Ah, certo, Ludmilo. Gente, eu prefiro que vocês não façam falando no chat. Se possível, fala no
na voz, porque eu não estou acompanhando o chat de vocês. Tá? Como eu falei para vocês, eu estou pegando uma apresentação minha e estou usando para a gente com base aqui, né? Em vez de fazer a apresentação em PowerPoint, eu prefiro escrever com vocês. Eu acho muito mais legal. Tá bom? Então, bora lá. Então, essas forças interatômicas, ó, intermoleculares, observa aqui, ó. Agora não é mais entre átomos, é a força entre moléculas. Então, observe o seguinte. Quando a gente tem duas moléculas, elas acabam gerando uma atração entre elas. E essa atração gera forças diferentes entre elas. E aí, quando vocês olham que existem substâncias líquidas, sólidas e gasosas aqui onde vocês estão, ó, tipo assim, o ar que a gente está respirando é líquido. A minha canetinha que eu estou usando é sólida. E a água que está aqui dentro é líquida. Então, tenho três substâncias que nessa mesma temperatura apresentam características diferentes. Por quê? Porque elas têm forças intermoleculares diferentes agindo nela. E esse é o intuito do que a gente vai trabalhar hoje. Então, a força intermolecular é a força entre as moléculas. Então, quando eu pego aqui uma molécula de água clássica, que é essa de cá, eu tenho outras moléculas de água junto com ela. Certo? E aí, essas moléculas de água, elas vão ter as forças interatômicas ou intermoleculares, que são essas de cá. Ó. Tá vendo? Então, toda vez que vocês veem essas moléculas de água aqui, ó, eles vão ter essas forças intermoleculares. Ó. Aqui eu estou fazendo de um jeito bem solto para vocês visualizarem. Então, observa aqui. Enquanto aqui, a gente sabe que isso aqui são as ligações que fazem a força interatômica. As laranjinhas, que são as ligações entre moléculas diferentes, são as forças intermoleculares. São as forças que nós vamos trabalhar hoje. Tá? Essas forças intermoleculares. Tá bom? E aí, nas forças intermoleculares que a gente vai falar hoje, tem as principais para vocês conhecerem. Dipolo induzido, com dipolo induzido. Dipolo permanente com dipolo permanente. Ligações de hidrogênio e íon dipolo. Tá? Então, essas são as principais forças que a gente precisa conhecer. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui mais interessante. Isso aqui a gente já falou, isso aqui a gente já falou. Pronto. Massa. Agora a gente vai para a parte boa da apresentação. Essa aqui é a parte introdutória do conteúdo. Agora sim. A gente vai para a parte que nos interessa. O que é que nos interessa é entender, ó, lembrando, a gente já vai estudar as forças intermoleculares, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever polaridade e as forças intermoleculares. Tá bom? Então, bora lá. Eu vou copiar uns trechos que eu tenho aqui já escrito, porque a gente pode usar eles, né, para facilitar a vida de vocês. Então, eu só estou copiando e colando, tá, gente? Vamos lá. Olha aqui. O que é polaridade? Primeiramente, bora entender esse termo. É o seguinte, gente. Polaridade é quando a gente tem dois elementos químicos, dois átomos que estão se ligando. E aí, quando ele faz essa ligação, um desses elementos ele tem uma força de desejo por elétrons muito maior do que o outro. Então, esse elemento ele consegue capturar o máximo de elétrons que ele consegue do outro elemento. Ao capturar esses elétrons, ele acaba ficando com uma carga levemente negativa. Enquanto o que perdeu o elétron, ou o que está compartilhando esse elétron também, e que tem menos força de ficar com esse elétron próximo dele, ele fica com a carga parcialmente positiva. Quando isso acontece, ele acaba criando no elemento químico uma força positiva e uma força negativa. Quando ele cria esses dois tipos de força, a gente começa a ver o surgimento do que nós chamamos de polaridade. Bom? E aí a gente vai começar falando de como acontecem essas polaridades através dos tipos de ligações. Então, a primeira ligação que a gente tem é a famosa ligação
iônica. Vocês lembram como é que acontece a ligação iônica, pessoal? Hein? A ligação iônica que ela acontece como? Ela acontece através da doação de elétrons. O que acontece? Um elemento químico, ele vai pegar o seu elétron e vai literalmente dar o seu elétron para outro componente. Ao fazer essa doação de elétrons, ele vai ficar com uma carga diferente da que seria neutra dele. Tá? E aí, por ele ter essa carga diferente, ele vai ter uma postura na molécula diferente. O outro elemento que recebeu essa carga, ela também vai ter uma postura diferente nesse elemento, justamente por estar recebendo essa carga. Tá? Observe esse exemplozinho que a gente tem aqui. Aqui, cara, eu já fiz esse exemplo com vocês quando a gente falou de ligação iônica. Tá lá nas aulas gravadas, só acompanhar e aí vocês vão entendendo o processo. Observa aqui, ó. Eu tenho sódio e eu tenho um cloro. O elétron do sódio, ele doou o elétron do sódio para o cloro. Ao doar esse elétron, o cloro ficou com... Ó, ao doar o elétron, a quantidade de prótons ficou maior que a quantidade de elétrons. Tá? Quando a quantidade de prótons fica maior que a quantidade de elétrons, ele vai ficar com carga positiva. A quantidade de prótons fica maior que a quantidade de elétrons. Tá? Então ele vai ficar com uma carga positiva. Tá certo? Já no cloro aconteceu o inverso. Ele recebeu um elétron. Então aqui a quantidade de prótons agora vai ser menor do que a quantidade de elétrons. E aí, como ele vai ter mais elétrons do que prótons, ele vai ficar negativo. Certo? E o que acontece? Essa força, essa diferença entre eles vai fazer com que eles se atraiam constantemente. Então eles ficam juntos e formam justamente o que nós conhecemos como cloreto de sódio, tá? Por causa dessa união que acontece devido a essa diferença de carga elétrica. E isso vai fazer com que ele crie uma molécula que nós chamamos de molécula polar. Por quê? Polar porque apresenta polos, tá? Então toda vez que você vê uma molécula polar, é porque ela está apresentando polos. Um polo negativo e um polo positivo. Se você ver, quem doa o elétron vai apresentar, geralmente é o metal, vai apresentar o polo positivo. E quem recebe um elétron vai apresentar o polo negativo. Tá? E dessa forma vocês conseguem ver justamente essa diferença deles e vai causar uma atração. Essa atração ela tem uma força muito forte. Tá? É o tipo de atração que ele você só encontra essas substâncias na temperatura ambiente em estado sólido. Certo? Por exemplo, o sal de cozinha ele está no estado sólido. Uma das características deles, por exemplo, para o sal de cozinha, sim, gente, é possível o sal de cozinha ficar líquido, tá? Tudo que você vê sólido é possível que ele fique líquido e é possível que ele fique gasoso. Tudo. Ferro, o carro inteiro pode virar líquido, gasoso? Pode virar gasoso, sim. O que precisa é de uma alta temperatura para que isso aconteça, mas uma alta mesmo. Tá? E aí a gente vai falar sobre isso lá no segundo ano. E aí o que acontece? Você observa bem. Um sal de cozinha, né? O NaCl, a temperatura de ebulição, no qual ele vai sair do estado sólido para o líquido, é de aproximadamente 800 graus Celsius. Ou seja, para eu pegar o sal e sair do estado sólido para o líquido, 800 graus Celsius. Tá? Pra vocês terem noção do processo. Eu vou até pegar aqui, ó. Temperatura de... Eu falei ebulição, mas eu queria de fusão. Fusão e ebulição do NaCl. Pronto, eu falei errado mesmo, gente. A temperatura de ebulição ela é 1465. Essa de cá, com certeza, é a temperatura de fusão. Temperatura de fusão, 801. Vou apagar aqui para estar certo, né? Temperatura de fusão. Só para lembrar, né? Temperatura de fusão é a temperatura que sai do sólido para o líquido. Tá? E temperatura de ebulição é o que sai do líquido
para o gasoso. Só para a gente relembrar. Então, é isso que acontece nesses elementos. Por conta dessa informação, aí a gente já tem uma coisa clássica para a gente gravar aqui. Tá? Essa de cá. Eu vou deixar até aqui do lado. Ó. A transferência de elétrons é definitiva. Por isso, o composto iônico, como o próprio nome já diz, são carregados de cargas positivas e negativas. Portanto, apresentam polos. A partir disso, tenham na mente de você: toda ligação iônica é polar. Se você viu ligação iônica, não tem diálogo, é polar. Ponto. Certo? Isso já reduz horrores do trabalho. Você já vai relacionar. Ligação iônica é polar. Pronto. É polar. Ah, polar. Por quê? Você sabe por quê, mas não, polar. Só bota isso na cabeça. É polar. Porque a gente já explicou. Mas é polar. Segue a vida. Vai, bola pra frente. Agora, quando a gente fala de ligação covalente, acho até que eu mudei o título aqui, ligação iônica. Vou botar aqui, ó. Quando a gente fala de ligação covalente, aí a parada muda um pouquinho de situação. Aqui a gente precisa de um pouco mais de clareamento na ideia. Certo? Primeiro a gente lembrar, ligação covalente, ele é o compartilhamento de elétrons. Cara, como ele é o compartilhamento de elétrons, bicho, não tem o que você faça com que o elemento ele tenha literalmente uma carga. Então, ligações covalentes, eles não têm carga positiva e negativa, como acontece na ligação iônica. Por quê? Para que tenha realmente essa carga positiva e negativa, para que ele forme um cátion e um ânion, ele precisa perder elétron. E na ligação covalente, não perde elétron, ele compartilha os elétrons. Aí, por esse fato, é que a gente pode ter umas outras classificações, tá? E a gente precisa entender essas classificações. Tá? Por exemplo, olha esse primeiro exemplo que a gente está fazendo. Eu vou pegar dois exemplos aqui e vou mostrar dois exemplos para vocês. Eu tenho aqui 2 cloro, tá? E vou pegar outro exemplo aqui. E eu tenho aqui o HCl, que a gente usou lá em cima de exemplo. Eu tenho esses dois bichinhos aqui, ó. Eles foram feitos assim, desse jeito, já de propósito, tá, gente? Para a gente poder fazer o estudo. Bom, ligação covalente é compartilhamento de elétron. Como ela acontece? Entre a metal e a metal, tá? E aí você define se o hidrogênio é uma metal ou não. O hidrogênio também faz parte, mas basicamente o que eu preciso fazer é que ligação covalente, ela acontece, bota aqui, ó, ela acontece entre um ametal, tá? E um ametal. E eu coloco aqui nesse bloco que o hidrogênio é um metal, tá? Eu estou definindo como um metal. E aí o que acontece? Quando acontece isso daqui, ele pode ter uma ligação química entre elementos que são iguais. Porque se são entre ametais, dois ametais vão fazer esse tipo de ligação. Tá? E aí o que acontece? A gente precisa ver aquele estudo que nós falamos há uns dias atrás sobre a eletronegatividade. Para quem não lembra, a eletronegatividade é aquela gráficozinho que a gente viu das propriedades que a gente trabalhou e mostra isso daqui, ó. Que tirando esse elementozinho aqui, né, que são os gases nobres, ela vai crescendo de baixo para cima, da esquerda para a direita na tabela periódica. Tá? A gente já trabalhou sobre isso também. Hoje a gente vai dar um enfoque um pouco maior para a gente compreender mais esse posicionamento. Aí observa como a gente vai ver a classificação de ligações. Certo? Cara, como vai depender muito de como está as ligações, para a gente descobrir a polaridade dessas moléculas, essas que são 2 átomos só diatômicas, é fácil. Agora, moléculas que têm mais de 2 átomos, cara, e o bicho é um pouco mais tenso, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Aí está lá em geometria molecular. Olha o que eu preciso fazer aqui para a gente entender esse tipo de ligação. Eu tenho 2 cloros aqui.
Esses dois cloros estão lá, 7 elétrons. Esse cloro aqui é o cloro amarelo e esse é o laranja. 7 elétrons desse lado, 7 desse lado. Eles estão compartilhando. Acontece que os cloros, eles têm literalmente a mesma força. Como eles têm a mesma força, não vai ter um elétron que vai puxar o outro com mais força. Eles puxam exatamente com a mesma força, cara. E se tem duas pessoas que têm exatamente a mesma força, puxam exatamente com a mesma força, tecnicamente, esses elétrons não vão sair do lugar. Como eles não vão sair do lugar, não vai ter um lado que vai ter mais elétron, nem um lado que vai ter menos elétron. Eles ficam no meio, não vai ter sinal, não vai ter carga. E quando não tem carga, ou seja, não vai ter lado positivo nem lado negativo. Desculpa, nem lado positivo nem lado negativo. Aí a gente vai formar uma molécula que nós chamamos de apolar. O A é negativo, polar, polo. Então, apolar nada mais é do que sem polos. Ele não apresenta polo. Tá? Recebe esse nome, apolar. Bom, gente, e somente isso. E como é que eu descubro que a molécula é apolar? Nesse princípio, é quando todos os elementos eles têm o mesmo poder de atração. Quando eles têm o mesmo poder de atração, cara, ele é apolar. Então, se você vê uma molécula com um único tipo de átomo, uma substância simples, tá? Ela vai ser apolar. Certo? Sempre. Sempre apolar. Agora, quando eu tenho elementos químicos diferentes, o que é que acontece? Vai existir um poder de atração entre eles de forma diferente. Então, vai ter um que vai ser mais forte do que o outro. Assim como a gente tem aquele lá de ligação iônica, um elemento que é mais forte do que o outro, esse elemento mais forte, ele pega os elétrons, é meu e fique na sua. É aquele cara malvado dos filmes americanos aqui, que roubam o lanche, roubam o dinheiro do lanche do outro, né? Ele tem mais força. Aí ele vai ficar com essas coisas e o cara que não teve essa força vai ficar sem. Isso acontece em alguns elementos químicos, né, nas ligações polares. Como é que seria uma representação mais legal disso daqui? Observa aqui, ó. A gente tem o hidrogênio e aqui eu tenho o elétron do hidrogênio. Tá aqui o elétron do hidrogênio. Aí eu tenho aqui o cloro e aqui eu tenho o elétron do cloro. Tá? No caso do cloro, eu vou até fazer todos, tá? Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, no elétron do cloro, a gente vai botar os 7 elétrons dele aqui, tá, gente? Não precisa fazer um elétron tão grande, não. Só pequenininho mesmo. Vou botar os 7 elétrons do bichinho aqui. Acontece aqui, ó, que tecnicamente vai existir um poder de atração entre esses dois átomos aqui, ó. Eles estão compartilhando esses dois elétrons, ó. Eu vou até fazer grandão aqui para a gente acompanhar. Eles estão compartilhando esses dois elétrons. Só que o que acontece? O cloro, cara, ele é muito mais forte que o hidrogênio. Ah, professor, por que ele é mais forte? Porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Tá? E a gente vai falar um pouco mais de eletronegatividade daqui a pouquinho. Tá? Mas fica isso, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Aí o que acontece? Significa que num cabo de guerra, o cloro ele vai puxar com muito mais força do que o hidrogênio. Tá? Então, ele vai puxar os elétrons com muito mais força que o hidrogênio. O que vai acontecer? O elétron do hidrogênio, então, ele vai ficar bem mais perto do cloro. Como ele fica mais perto do cloro, toda essa região aqui, ele vai acabar criando uma carga mais negativa. E como consequência, o hidrogênio que ficou com um elétron mais distante dele, acaba criando uma carga positiva. E aí, com isso, eu crio o que nós estamos falando agora, né? Eu crio um polo, é bonitinho, né? Um polo positivo do lado do hidrogênio e um polo negativo. Como eu crio dois polos, aí isso daqui é uma molécula polar. Por que polar? Porque ela tem polos. Mente por isso. Pegaram a ideia, gente, do que é polar, do que é apolar? Me dá um retorno aí para mim, para eu ver que tá tudo ok. Só escreve no chat qualquer coisa. Ah, professor, entendi, tá certo. Vai, segue, bola.
Massa. Ótimo, gente. Porque é isso, cara. A química não é difícil não, tá, gente? É só chato porque tem que aprender um bocado de coisinha, mas não é difícil não. Quando a gente vou parar para estudar, show de bola. Pronto. Então, a gente já entendeu aqui, ó. Bora lá. A gente já entendeu as forças interatômicas e intermoleculares, a diferença entre eles, né? Força interatômica é a força dentro dos átomos e junta aos átomos. As forças intermoleculares é as forças que juntam as moléculas. Tá? E a gente, eu não botei aqui, mas tem os nomes, a gente vai falar agora nesse conteúdo. Falou que é uma polaridade, que é quando cria polos. Falamos a polaridade nas ligações iônicas, simples, fácil e direto, porque os íons eles dão elétrons. E falamos um pouquinho sobre a polaridade nas ligações covalentes, que é um pouquinho mais chato porque eles não dão elétrons, né? Eles dividem a força dos elétrons. Tá? Aí chegamos nisso daqui. Aí eu estava falando para vocês que tem uma parada que a gente chama de eletronegatividade. E a eletronegatividade, gente, é isso daqui, ó. Ela define qual célula qual átomo vai ter a capacidade de puxar com mais força os elétrons. E quem puxar com mais força os elétrons vai ser sempre o lado negativo. Certo? E aí, cara, tem um macetezinho que é esse de cá, ó. A gente chama de escala da eletronegatividade de Pauling, que é isso de cá. Tá? Quanto maior a eletronegatividade, maior será a polaridade da ligação. Então, quanto mais forte tiver esse elemento, mais polar ele será. Tá bom? Então, mais força ele terá nesse composto. E aí tem essa sequência linda aí, ó. Unklebri-Spath. Flúor, na ordem, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Aí vem aquela pergunta: professor, eu tenho que decorar isso? Você tem que saber. Tem que saber. Pelo menos você tem que saber do FON. Porque o FON ele vai entrar no outro grupo que nós chamamos de grupo das ligações de hidrogênio. Flúor, oxigênio e nitrogênio. O FON você tem que saber. Tá? Mas e o restante? É bom saber? É bom saber, ajuda bastante na avaliação. Mas como eu sei que não é uma coisa fácil de se gravar, o professor de vocês aqui, não fui eu que criei, né? Mas esperto do jeito que é, percebeu que existia uma forma da gente decorar isso. E essa forma é através de uma linda frase. Essa de cá, ó. Você pode montar essa frasezinha? Claro que você pode criar a sua frase, tá? Mas ela já ajuda bastante. Você lembra dessa frase? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tá? Aí você pode mudar do jeito que você quiser, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção? A primeira letra de cada frase, de cada palavra, ela faz referência a um elemento da eletronegatividade, cara. Então você com essa frase já facilita muito a vida. Claro que a gente vai relevar o erro ortográfico, né? Esse I aqui, na verdade, tinha que ser um E, né? Para ficar bonitão, tinha que ser um E. Mas relevem esse erro ortográfico aí, que a ideia é pegar a frase e ficar na cabeça de vocês. Tá? Fiquem com essa frase na cabeça, que aí sim vocês vão conseguir compreender e vão facilitar essa relação de estudos que a gente está fazendo. Tá bom? Pronto. O que mais a gente pode falar? Agora sim, aqui é tudo introdução. A gente está falando de polaridade, como os polos criam forças, como cria essa eletronegatividade. E essas interações, elas são interações interatômicas ainda. Agora a gente vai falar como essas interações interatômicas de criação de polos, elas geram forças de atração. Certo? E aí a gente vai falar de algumas forças de atração bem específicas. Então agora sim, a gente está no intermoleculares. E agora as forças de atração intermoleculares. Forças de atração intermoleculares. Tá. A primeira força de atração intermolecular que eu vou trazer para vocês é o que a gente chama de interação de polo induzido. Pode ser de polo induzido ou de polo induzido, tá? E aí, o que a gente tem que entender?
Cara, uma interação de polo induzido é uma interação absurdamente fraca. É a interação mais fraca entre todas as interações que nós encontramos. A maioria absoluta dos elementos que fazem essa interação de polo induzido, vocês vão encontrar no estado gasoso. Por quê? Porque é uma interação muito fraca. É uma interação que ela não consegue consolidar o elemento e fazer com que ela fique sólida. Preste atenção. Componentes gasosos têm interações fracas. Componentes sólidos têm interações fortes. Quanto mais forte a interação, mais sólido é o componente. Tá? Quanto mais forte a interação, mais difícil você consegue sair do sólido para o líquido. Quanto mais fraca a interação, mais fácil é você sair do líquido para o gasoso. Você encontrar no estado gasoso. Certo? Então, por que essa interação é uma interação mais fraca? Porque a interação de polo induzido, ela acontece entre moléculas apolares. E moléculas apolares não apresentam polo. Tá? Apesar de não apresentar polo, mesmo assim, ela pode encontrar essa interação. Tá? Como isso acontece? Tá? Bora ver aqui o exemplo. Como acontece essa interação de polo induzido? Observa aqui. Eu tenho essas moléculas aqui, molécula da água. Bonitinha, beleza, tudo aqui. Se você percebe, a molécula da água, olha como é que ela é. Ela é uma molécula neutra. Ela não apresenta polos. Então aqui você já deduz, ó. Ela é uma molécula apolar. Uma molécula polar. Só que acontece o seguinte, cara. Como tem várias moléculas de oxigênio juntas, elas acabam tendo uma interação entre elas. E essa interação entre elas vai fazer com que esses elétrons aqui dentro da distribuição, que eles não ficam parados, eles ficam o tempo inteiro se mexendo, eles comecem a migrar sempre de um lado para o outro, de um lado para o outro. Acontece que quando tiver essa migração, vai existir algum momento em que vamos ter mais elétrons de um lado, tá, do que de outro. Aí quando tiver mais elétrons de um lado do que o de outro, olha, temporariamente, por indução, tá, sendo feito tipo, forçadamente, ele vai acabar criando um polo negativo de um lado, criando um polo positivo do outro lado. Só que é por indução, gente. É tipo assim, quando acaba essa força, ela simplesmente desfaz o polo. Então, quando ela cria esse polo, ela acaba influenciando todas as outras moléculas no seu entorno. E aí criou um negativo e positivo, a de cá automaticamente, viu que tem positivo aqui, os elétrons vão vir para esse lado. E aí aqui cria um novo negativo e aqui um novo positivo. Aí observa, não tem um negativo aqui, ó. Então os elétrons, que são quem se desloca, são os elétrons, né? Eles vêm para esse lado de cá. E aí, quando eles vêm para esse lado de cá, o de cá, esse polo fica positivo e o de cá fica negativo. E aí cria toda essa avalanche de conexões entre essas moléculas. E aí fazem essa atraçãozinha aqui, ó. Observe que é uma atração que está sendo representado por ondas. Como ele está sendo representado por ondas, é justamente para você entender que é uma interação muito fraca. E essa interação molecular, nós também denominamos ela de forças de London. Então, se vocês verem, tem forças de London ou Van der Waals, vou até ver a diferença aqui, ó. Diferença entre forças de London e Van der Waals. Bora ler aqui. As ligações de Van der Waals, também designadas por forças de Van der Waals, devem ao nome sufixo holandês na. As forças de Van der Waals são forças de atração que atuam entre moléculas, átomos ou íons. Essas forças não propagam geralmente não. São forças muito fracas. Mais fracas do que as que parecem nas ligações de valência. Certo. As principais tipos de forças de Van der Waals são forças íon dipolo induzido e dipolo-dipolo e dispersão de London. No que diz respeito às primeiras, as forças
e o dipolo ocorrem quando o dipolo é colocado no campo elétrico. Tá. As forças de... Por fim, as forças de dispersão de ondas são um tipo de interação diferente dos três primeiros, que eram resultado de um momento de dipolo permanente. Interessante, interessante. Vou dar uma pesquisada mais para ver se a diferença desses dois caras. Mas a princípio eles acabam trazendo referência ao tipo mesmo de força, tá? Então, essas forças que acontecem de interações muito fracas, elas são consideradas forças de London ou de Van der Waals. A diferença é que quando ela sofre uma indução automática, ela é de London. Quando a indução é uma interferência real, ela é de Van der Waals. Mas não precisa ficar se atentando a esses detalhezinhos como o professor está fazendo aqui, não. Certo? Então, é assim que acontece essas interações, a dipolo induzido. Tá? O que é? Uma molécula apolar, os elétrons circulando dentro dessa molécula. Um momento vai ter mais elétrons de um lado do que do outro. Quando acontecer isso, ele cria temporariamente, de forma muito fraca, uma pequena polarização. Então, vai criar um polo negativo, vai criar um polo positivo. Quando uma molécula fizer isso, todas as moléculas no seu entorno também vão acabar fazendo esse polo para poder equilibrar a energia e igualar a carga do todo o composto. E aí, essa fusão de cargas que acontecem, elas criam o que nós chamamos das forças de London, do jeito que a gente está explicando. Certo? É isso que acontece, pessoal. Pronto, fechou essa parte. Agora a gente vai para outra. A interação de polo induzido. Aí chama interação de polo induzido ou de polo induzido, tá, gente? Existem essas nomenclaturas. E agora a gente tem a interação de polo, ou o pessoal também chama de dipolo permanente. Tá? Você pode encontrar esses dois tipos de nomenclatura. Deixa eu até ver o arquivo que eu estou usando aqui, como é que ele está falando. Como é que ele deu o nome disso daqui? Ele deu de dipolo permanente. Bom, pronto. Como é que acontece, então, essa ligação de dipolo ou dipolo permanente? Bom, primeira informação. A dipolo induzido acontece com ligações apolares. A dipolo ou dipolo permanente, ela acontece com ligações polares. Então, para ter uma interação dipolo permanente, dipolos são dois polos, cara. Então, tem que existir um lado que vai ser positivo e um lado que vai ser negativo. E aí, essa interação ela vai acontecer automaticamente. Tá? Bora, então, para um exemplozinho do que é. Tem aqui uma imagenzinha. Tá em inglês, mas não é nada que a gente não consiga compreender. Tá? Então, observa aqui, ó. Observa o que ele está mostrando. Aqui está dizendo uma ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro. E aqui uma ligação, uma atração intermolecular, tá? Entre duas moléculas. Certo? Então lembra aqui, ó, interatômica, essa ligação, intermolecular, isso daqui. Isso é muito importante. Vou ficar repetindo para que vocês peguem a ideia. Isso aqui, ó, interatômica, tá? E aqui, ó, intermolecular. Essa é importante. Como acontece uma interação de polo? Cara, é tranquilo saber. A interação de polo, ela acontece quando uma molécula apresenta polos. Simples, básico, fácil. Como assim, professor? Olha, cara, a gente já falou do hidrogênio e do cloro. Eu vou voltar lá para a nossa falalinha aqui, ó. Fui ontem no clube, olha onde é que está o cloro. Briguei e saí correndo para o hospital. Olha onde é que está o hidrogênio. Então, o cloro ele é bem mais eletronegativo que o hidrogênio, porque quantos elementos tem aqui que são entre eles dois? Como o cloro é bem mais eletronegativo, então ele vai ter uma capacidade maior de segurar os elétrons. Então, os elétrons vão estar mais perto do cloro. Ele vai criar aqui um polo negativo e aqui ele vai criar um polo positivo. E aí fica a mesma coisa dos outros dois lados. Cria um polo negativo e um polo positivo. A interação de polo, ela acontece por conta dessa polaridade.
O hidrogênio que tem carga positiva, ele vai acabar sendo atraído pelo cloro que tem carga negativa. Eles vão acabar se atraindo, né? Um vai atrair o outro. E aí, ao atrair, eles vão criar uma força de interação entre eles. Sabe quando você pega dois ímãs, posiciona os dois ímãs juntos, e eles tentem, um fica puxando assim o outro, e você segura, não deixa eles se aproximarem, mas segura com força? Essa força é um tipo de interação, tá? Uma interação de polo de polo. Claro que a gente está usando isso nos termos organizando para que seja analisado dessa forma, né? Então, ele está tendo aquela interação que está fazendo com que ele seja puxado para que eles fiquem juntos. Por quê? Porque enquanto um ímã vai estar com a carga negativa e o outro com a positiva, eles vão ter que tentar neutralizar a carga um do outro. Para neutralizar, eles vão e se juntam. Certo? E é a mesma coisa que acontece aqui. Acontece que ela cria essa interação, e devido a essa interação intermolecular, é que a gente consegue encontrar as substâncias, por exemplo, no estado líquido. É toda a substância, professor? Não. Apesar da ligação ser de polo, a gente vai ter substâncias que podem, aos poucos, irem rompendo essas ligações, e aí, ao romper essas ligações, elas vão saindo do estado sólido para o estado gasoso, do estado líquido, desculpa, sai do estado líquido para o estado gasoso, e facilita a sua interação, certo? Cara, não tem segredo para a gente falar. Interação de polo é uma interação que acontece entre moléculas polares, porque eles apresentam polos. Um polo positivo e negativo vão se atrair e eles vão criar essa força de atração que vão dar uma maior força para esse composto. Aí o que acontece? Se eu for colocar em níveis de fraqueza e de força, a dipolo induzido é bem fraquinha, né? Que são as forças de London que fazem. Depois vem a dipolo-dipolo, que é uma ligação mais forte do que a dipolo induzido. Depois da dipolo induzido, ou dipolo permanente, depois da dipolo permanente ou dipolo-dipolo, a gente tem uma outra ligação, que é uma variação dessa dipolo permanente. Por que uma variação? Porque ela ainda é uma ligação de polo a dipolo, só que com uma característica muito específica. Bom? Então, dentro da ligação de polo, a gente tem um outro grupo de ligação que nós chamamos de ligações de hidrogênio. Tá? E essa ligação de hidrogênio ela é bem específica. Por quê? Porque ela acontece com moléculas que têm o hidrogênio conectado nela. Mas não são qualquer molécula. São 3 moléculas específicas. Observe. A ligação de hidrogênio ocorre quando a molécula possui um átomo de hidrogênio ligado ao flúor, nitrogênio ou oxigênio. Então, observa que ele está ligado aqui, ó. Ele está ligado ao que nós chamamos de FON. Por que eu chamo de FON? Porque são os 3 elementos mais eletronegativos. Olha aqui, ó. Os elementos mais eletronegativo. Eletronegativos, né? Então, por ele fazer essa ligação com esses elementos que são extremamente eletronegativos, ele forma o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. E essas ligações de hidrogênio, elas fazem diferença. Se a gente encontrar água líquida, é porque a água faz ligação de hidrogênio. É só por isso. Acredite, tá? Se a gente não encontrasse ligações de hidrogênio na água, se não existisse esse tipo de interação, a essa temperatura que a Terra está, não teria vida. Certo? A vida seria mais difícil. A vida ela teria que acontecer em ambientes mais frios. Não teria vida exagero, né? Poderia acontecer vida, mas a vida seria em ambientes mais gélidos, mais frios do que o que nós encontramos aqui, que é em torno de 25 graus e tudo mais. Certo? Então é isso que pode acontecer. Tá? A importância desse tipo de ligação. Vale lembrar, é uma ligação de polo, tá? Ligações de hidrogênio é uma ligação de polo permanente. Tá? Só que é uma ligação mais forte. Por quê? Porque existe uma diferença de eletronegatividade muito grande entre o flúor, o nitrogênio e o oxigênio com o hidrogênio, porque eles estão nas pontas finais. Enquanto o FON está aqui no início, o hidrogênio é o último. Então, essa diferença ela vai fazer, sim, essa força de ligações diferentes. A gente fez a representação lá, e aqui eu tenho uma representação mais legalzinha, que é em 3D.
para vocês analisarem, ó. O hidrogênio está escrito assim porque está em espanhol, tá, gente? A gente pega imagens, eu pego imagens, não importa a letra, né? Eu quero só essa coisa bonita aqui que a gente utiliza. Então, observa aqui, ó, os hidrogênios, eles acabam fazendo essa interação com o oxigênio. O vermelho é o oxigênio, tá? E o branco é o hidrogênio. E essa interação é que vai fazer com que a água ela tenha essa viscosidade, que ela tenha essas características dela. Tá? É graças a essas ligações de hidrogênio, por exemplo, que os insetos conseguem andar na água. Terem noção da força desse tipo de ligação. Bom, gente, então tá aí mais um tipo de ligação. E aí, qual é uma característica legal para a gente entender da ligação de hidrogênio? Cara, outro fator interessante. Graças à ligação de hidrogênio, é que a gente consegue ver que existem lagos em ambientes gélidos. Eles conseguem congelar e os peixes não morrem. Já parou para pensar nisso? Tem um lago que ele está lá com a crosta de gelo grandona, congelado, e tem peixe lá embaixo e os peixes não morrem. Por que isso acontece? Porque a água não congela toda. Bom, quando há a ligação de hidrogênio, a água, quando ela sai do estado sólido para o estado líquido, acredite, ela, diferente de todos os outros componentes, em vez de ela aumentar sua densidade, ela diminui sua densidade. E ao diminuir a densidade, ó, quando você pega um copo com gelo, né? Vou pegar a imagem aqui. Copo com gelo. Então, queria uma imagem mais legalzinha, com gelo certinho. Aqui. Quando você pega aqui, ó, um copo. A gente falou coisa já, viu? Olha bem. Quando a gente pega um copo com gelo, o que é que a gente consegue ver? Se vocês observarem, o gelo ele está em cima e a água embaixo. Por quê? Porque o gelo tem menor densidade do que a água. Então, quando está em ambiente muito frio, densidade, água, congelado. Bora ver se a gente acha a imagem aqui. Aqui, pronto. Olha a imagem que eu achei essa de cá. Pra deixar rápido, né? Pra gente não ficar perdendo muito tempo. Tá uma porcaria, né? Eu achei a melhor imagem, mas tá uma porcaria. As imagens são todas ruins, mas aqui dá pra vocês verem direitinho. Como o gelo, cara, ele tem uma densidade menor do que o da água, o que acontece? Ele, quando congela, ele vai subindo e aí ele forma uma crosta de gelo que vai servir como isolante. E aí a água embaixo, ela não vai congelar, ela vai ficar uma temperatura um pouco melhor do que do gelo. E aí os peixes vão conseguir sobreviver nesse ambiente, certo? Enquanto lá fora, observa aqui, ó, tá menos 10 graus Celsius, na água tá 4 graus. Uma diferença de 14 graus. Por quê? Por causa dessa camada de gelo. E por que essa camada de gelo ela é importante? Porque simplesmente ela faz essa proteção da água, evitando que o lago todo congele. E por que o lago todo não congela? Simplesmente por causa das ligações de hidrogênio. Quando as ligações de hidrogênio, a água líquida, ela está aqui, ó, nesse formato. Quando ela vai entrar no estado sólido, a ligação de hidrogênio, observa o que ela vai fazer. Aqui existem vários, vou até de verde para vocês verem melhor. Aqui existem vários espacinhos que são formados devido à organização dessas moléculas. Então as moléculas elas vão se organizando e aí vão fazendo com que se crie espaçozinhos, e esses espaços eles são os grandes responsáveis por deixar o gelo mais leve. E aí, com o gelo mais leve, não vai congelar o lago todo. Ele vai subir e vai fazer. Então, ele se organiza. Quando ele se organiza, ele aumenta o seu volume. Aumentando o seu volume, ele vai acabar subindo e não congela. É isso que acontece aqui. Quando você pega um vaso de água, antigamente era muito comum, hoje nem tanto. Os vasos de ação estão sendo projetados pensando nisso. Mas quando você pega uma latinha, até pode acontecer ainda, uma latinha, uma garrafa de vidro, era muito comum.
Quando você botava numa temperatura muito baixa por muito tempo, a garrafa simplesmente ela estourava. Ela trincava, ela quebrava, fazia várias coisas. Por quê? Porque o gelo, a água quando congela, ela simplesmente aumenta o seu volume. E aumentar o seu volume, quando não tem para onde ir, ela trinca. Se você for botar água para congelar, não coloque uma garrafa inteira, deixe ele pela metade. Já abre espaço para poder ele ganhar. E aí evita que ele seja triturado dessa forma. Para fechar essas forças que a gente está falando, a gente vai ver a relação de tamanho entre elas. Então, observa aqui, ó. A força dessas intermoleculares. A gente vai ter como força bem fraca a dipolo induzido, tá? Que são entre moléculas apolares, é a mais fraca de todas. A dipolo permanente ela é bem mais forte que a induzido. Alguns químicos dizem que é até 10 vezes mais forte que a induzido. Tá? E depois da dipolo permanente, a gente tem aquele especial que é a ligações de hidrogênio, que é simplesmente as ligações que acontecem entre flúor, oxigênio, nitrogênio e o hidrogênio. São muito mais fortes. E elas são muito mais fortes simplesmente porque a eletronegatividade entre eles é muito, muito, muito maior. Tá bom, turma? E aí? Tranquilo, gente, para vocês? Tranquilo, William? E aí, pegaram a ideia, galera? A gente fechou, é isso daí, ó, cara, que tinha para falar hoje, tá? E eu falei com calma, tranquilo da vida, tá? A gente podia falar isso em 10 minutos, eu queria falar com bastante calma para que vocês pegassem a ideia. Conseguiram pegar? Vou fazer a chamada agora, William, fica aí. Então, tecnicamente, a gente fecha esse conteúdo tocando nesse tópico. E agora eu vou fazer a nossa chamada. Então, por favor, fiquem aí na sala e só podem sair a partir do momento que eu falei o nome de vocês. Tá bom? E tá em ordem alfabética. Então, a Alessia tá ok aí. Alisson tomou falta. Ana Emily tá presente. Ângela tá presente. Professor, eu vou sair, já pode, né? Pode. Se eu falei o nome, pode sair. Bianca, porque eu tô fazendo a chamada, tá, gente? Kaique. Eduardo não está. Érica. Pode sair, Bianca. Se eu falei seu nome, pode sair. Esté está presente. Valeu. Gabriel está presente. Graziele está presente. Guilherme não está. Falta. Diego não está. Falta. Iana presente. Kailon presente. Laís presente. Leila presente. Lucas falta. Ludmila presente. 2 vezes ainda. A Ludmila veio 2 vezes para garantir a presença. Tô brincando, Ludmila. Tchau. Bom descanso, tá? Maria Clara presente. Maria Júlia presente. Matheus falta. Michele presente. Otávio presente. Paula presente. Pedro falta. Raíssa presente. Treina. Raíssa dos Santos presente. Não, Raíssa dos Santos falta. Raíssa Santos presente. Raquel presente. Renato falta. Suelen presente. Tailane presente. Wellington falta. William presente. Yasmin falta. Yuri presente. Pronto, pessoal. Obrigadão pela presença de vocês. Tchau, tchau. Bom descanso para todo mundo aí. E até semana que vem.